Olá a todos, aqui quem fala é Rafael Ledo. Essa semana aqui, numa série de 4 vídeos, vamos começar a abordar a preparação para a confecção do desenho arquitetônico, né? Então eu vou trabalhar com esse projeto aqui. É uma casa que tem um pavimento só. E é lógico, eu não vou fazer todo o desenho arquitetônico, até porque senão o tempo não daria. Porque tem muito detalhe, tem que colocar cota em tudo, tem que colocar várias simbologias. Mas nós vamos mostrar o encaminhamento, vamos colocar assim nesses termos. A gente vai colocar o encaminhamento, tá, das questões que precisam ser observadas na hora de fazer o desenho arquitetônico. Tá? Então o Revit ele tem toda uma parte 3D, que a gente faz toda a configuração. Depois nós temos uma parte toda documental, que é a parte bidimensional, que a gente vai ver mais a fundo. E nessa parte documental também, a gente vai ver a parte de tabela. Tá? Então nas próximas semanas, ou hoje, vamos ver se der tempo os vídeos dessa semana, nós vamos ver também algum conjunto de tabelas. Tá? Tanto tabela material, quanto tabela objeto. Tá? Bom, para falar sobre desenho arquitetônico, então eu tenho um modelo aqui em 3D. Eu tenho essa casa ali em 3D. Essa casa aqui ela não tem madeiramento, ela está só com o telhado. Mas isso não vai ser impeditivo. É só para explicar como é que ela está organizada aqui. Olha, ela está só com cobertura, algumas tesouras. Tá? E aí eu tenho as paredes e o layout ali. Bom, primeira coisa, a gente vai fazer uma recapitulação, tá? Que é o seguinte, já que nós vamos falar de documento de desenho arquitetônico, a gente está falando de planta baixa, nós estamos falando de corte, nós estamos falando de fachada. Nós estamos falando dos desenhos básicos para a documentação. E depois, no final, aí não vai ser essa semana ainda, depois nós vamos ver a parte de colocar tudo isso numa prancha. Tá? Primeira coisa que tem que deixar claro é o seguinte, as vistas que a gente trabalha aqui no navegador já são, vamos dizer assim, as vistas finais. Tá? Quando a gente está projetando, nos vídeos daqui no canal mesmo, você via que ainda não estavam organizadas as vistas. Né? Organizadas que eu falo, não estavam preparadas para ir para uma prancha. Preparadas para ir para uma prancha de desenho arquitetônico. Né? Deixa eu até apagar esse nível aqui. Ficar com os níveis só que interessam ali. Então, diante disso, a gente então vamos falar da onde surgem as vistas, novamente, que elas sempre, essas principais, que é elevação, corte, e elevação, fachada, corte e planta baixa. E aí depois a gente vai, em cima disso, visualizar o desenho arquitetônico disso aqui, tá? E vamos começar a organizar. Eu vou começar, lógico, pela planta baixa. Né? E aí a gente vai olhar o que eu tenho de níveis aqui nesse projeto. Tá? Então eu consigo ver ali, ó, a partir das últimas versões do Revit, eu consigo ver os níveis que eu tenho nessa edificação. Então eu tenho o nível lá embaixo, nível 5, nível 4. Vou ligar aqui nível 3, nível 2. E aí eu tenho um térreo. Deixa eu ligar aqui o térreo. Vou pegar ele aqui. Eu tenho um térreo casa, que é onde ela está localizada, e eu tenho uma cobertura, que nesse caso não vai ter um uso, né, por ser uma casa térreo. Tá? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que os símbolos de nível tem preto e tem azul. Tá? Todos os templates eles trabalham assim, e o motivo deles serem assim é que os pretos não estão gerando vistas, vamos colocar, o termo certo são vistas, não estão gerando vistas. Né? E os que estão em azul estão gerando vistas. No caso, as vistas especificamente que eu estou falando são vistas em planta. E quando a gente fala em planta, tem vários tipos de planta. Né? Então aqui no navegador, eu tenho algumas plantas aqui. Ó. Eu tenho as plantas estruturais, mas eu não tenho aqui ainda a planta baixa e outros tipos de planta que porventura eu poderia fazer. Tá? É lógico que nesse momento do projeto você já teria algumas plantas ali, até você precisa olhar em planta enquanto projeta, mas eu tirei de propósito para a gente colocar de volta essas plantas e daí configurar elas, preparar elas para ir para uma prancha no final do processo.
Então aqui no caso, então como é que surge a criação de uma planta baixa, que é uma vista, que vai aqui no navegador? Então começa pelo nível. Então quem que possibilita a criação de uma vista planta é sempre o nível. Se eu não tenho nível, não teria como. E qualquer template vai ter pelo menos um nível. Tá? Não existe nenhum template que gera um arquivo de projeto que não tenha pelo menos, tá? Não tenha pelo menos um nível colocado. Tá? Então aqui, ó, eu vou então aqui em vista. Aqui em cima eu vou em planta do piso, planta de forro, planta estrutural. Então o programa permite eu criar 3 categorias de planta, que é a planta de piso, a planta de forro refletido e a planta estrutural. Porém, dá para fazer outras plantas. Tá? Essas são 3 categorias destacadas. Tá? Então essa seria para ver um corte a 1,5 m na horizontal olhando para baixo. Essa um corte a 1,5 m olhando para cima, invertido. E essa um corte também olhando para baixo, mas com foco só na parte estrutural. Que é essa planta que está aqui agora. Tá? Se eu deletar essas vistas aqui, ó, TR2 e TR3 também vai ficar sem nenhuma. Aqui. Tá? Então se eu pegar essas duas, vir aqui excluir, ó, agora não tem nenhuma planta. Tá? Não tem nenhuma planta posta. Ok? Só as de forro aqui. Ó, as forro tem. Vamos tirar as de forro também, só para exemplificar. Ó, ficou tudo escuro, tudo preto, porque não tem nenhuma planta posta. Então, a partir dos níveis, que a gente precisa colocar os níveis para projetar em 3D, aí depois os níveis eles geram as plantas. Então aqui em vista da planta, eu vou fazer a planta baixa básica, né? Ó, planta de piso. E observe que estão todos os níveis liberados, por quê? Porque nenhum está com vista gerada. Tá? E observe esse detalhe aqui, ó. Se você abrir aqui em cima, você descobre que não existe só a planta baixa tradicional, desenho arquitetônico. Eu posso também fazer uma planta baixa para ponto elétrico, hidrossanitário, legendas, layout e cobertura. E poderia fazer plantas também para outros tipos de desenho. Por exemplo, eu posso ter uma planta baixa que vai para a obra, que é chamado projeto legal. Eu posso ter uma planta baixa aqui para mostrar para o cliente. Eu posso ter uma planta baixa que vai mostrar, vai destacar só o layout. Eu posso ter uma planta baixa que vai destacar uma paginação de piso. Ou seja, eu posso ter, não tem uma regra, eu posso ter várias plantas. Tá? Então, como é que eu coloco mais plantas aqui? Ó? Aqui em editar tipo, eu posso escolher, por exemplo, a partir da planta baixa, ó, editar tipo. Eu posso duplicar, ó. Então eu posso fazer mais uma nova planta. Então, por exemplo, eu posso fazer uma planta focada só no layout, porque na minha planta baixa não vai ter layout, ou paginação de piso. Então, eu clico aqui em duplicar, coloco aqui, por exemplo, planta de layout. Layout já possui, então vou pegar outra aqui, duplicar. Vou pegar aquela que eu falei, paginação de piso, onde a gente faz o desenho, a orientação no piso cerâmico, como vai ficar. Paginação de piso. Aí dou OK. Então aqui também na lista agora tem paginação de piso. Tá? Então cada um desses é uma categoria de plantas. Então vou começar pela planta padrão, planta baixa, para criar a primeira aqui. Então vou escolher o principal, que a gente vai trabalhar, que é o térreo. Lembrando que eu vou precisar depois de uma planta de cobertura. Uma casa dessa não vai ter só uma planta térreo. Vamos começar pelo térreo, OK. Ela já vem aqui, ó, planta do piso, planta baixa, térreo, que eu acabei de criar aqui. Aqui está o meu projeto. Tá? Aqui ele está inclinado, muito provavelmente esse aqui é o norte verdadeiro dele. Né? Aqui eu acho que esse aluno não fez a variação, está igual, ó, não chegou a criar o norte de projeto. Então aqui está com o norte verdadeiro. Isso é uma outra questão que a gente vai discutir também a respeito, pelo fato de ver como vai ficar isso na prancha. Tá? Então aí, se você vai usar o norte verdadeiro ou vai usar o norte de projeto. Tá? Para projetar, sim, o norte de projeto. Você vai deixar isso aqui, por exemplo, deveria estar alinhado, né, ou na horizontal. Mas para ir na prancha, não necessariamente. Tá? Por hora eu vou deixar assim mesmo. Bom, primeira coisa que eu vou falar que gera muita dúvida, tá, é o seguinte, aqui embaixo. Vou dar uma repassada nisso aqui na hora de montar essa planta. Que é o seguinte, existe o hábito de fazer uma planta colorida. Tá? Alguns alunos chamam até de planta humanizada.
Mas não é o caso, tá? Não é a questão de se fazer isso. Explico por quê. Porque a planta técnica arquitetônica mesmo, seria com essa visualização aqui, ó, linha oculta. Tá? Então, essa é planta técnica arquitetônica. Inclusive, alguns objetos, ó, eles não estão preto e branco, nem a Ashura. Depois a gente vai ajustar isso aqui. Ó. A Ashura nem é tão um problema, tá? O problema é esses objetos aqui, ó. Até que são blocos muito pesados, que eu vou até apagar. Esse aqui depois a gente arruma. A gente deve focar sempre no preto e branco, mas a gente pode colocar alguma coisa de Ashura, tá? Essas plantas aqui eu vou tirar. Tá, então, repetindo. Então, este é o desenho arquitetônico. Não é este que o pessoal chama de humanizado. Até porque também, assim, se for fazer humanização, nem é o melhor lugar o Corel. O Revit é o Corel ou o Adobe Illustrator para fazer humanização. Nem é o lugar mais indicado para fazer humanização. Aqui, no caso, é a planta técnica arquitetônica. Tá? Depois eu vou fazer mais uns comentários sobre o uso desse tipo de planta, que para desenho técnico arquitetônico não rola. Tá? Não adianta muito. Até já explico por quê. Porque isso aqui é o seguinte, isso aqui, ó, é cheio de folhas, isso aqui é para fazer uma maquete eletrônica, não é para você colocar num desenho técnico arquitetônico. Desenho técnico arquitetônico são esses tipos de planta aqui, ó. Esta representação tá boa das árvores, tá? Então, ó, isso aqui é não recomendável, tá? Então não precisa ter esse monte de folha, é uma representação só onde vai ficar um vaso. Não necessariamente com todas as suas folhas. Isso aqui, quando vai imprimir, fica um borrão preto, ou, dependendo da escala principalmente, tá? Ou um borrão na cor que tiver. Tá, beleza. Feito isso, a gente passa para o próximo passo, que é o seguinte. Eu tenho que saber o seguinte, cada vista tem uma viewport. Tá? Toda vista tem uma viewport. Então aqui também tem uma viewport aqui embaixo, ó, que está a lâmpada apagada. Toda vista tem uma viewport. Então você liga ela para saber onde é que ela está. Aperta e localiza. Ela pode estar imensa, como no caso dessa, ou pode estar pequena. Tá? Então aqui eu vou diminuir ela. E o que é essa viewport? A viewport é a porção do desenho aqui que vai para a prancha. Tá? Então essa é a ideia. Então o que tiver aqui dentro da viewport vai para a prancha. O que tiver fora da viewport não vai para a prancha final. Tá? E é interessante observar que essa viewport já tem uma característica, que é o botão do lado aqui, ó, que ela recorta aquilo que estiver fora da viewport. Então vou fazer um exemplo aqui, eu vou botar a viewport bem no meio aqui, ó. Ó, ela recorta o que está fora. Se você desativar esse recurso, ó, que é do lado esquerdo aqui da lâmpada, aí ele mostra. Mas o ideal é deixar acionado para você estar recortando aquilo que não está na viewport e você enquadra tudo aqui dentro da viewport. A partir da sua planta baixa, tá? Você define outras vistas, você define corte, você define fachadas a partir dessa vista. Tá? De novo, assim como o nível gerou a planta, tá? Eu tenho uma ação que eu faço que eu gero o corte e que eu gero as fachadas. Tá? Então aqui em vista, ó, eu tenho o ícone de fazer o corte e eu tenho o ícone chamado elevação ali, ó, elevação, que é para fazer as fachadas. Tá? Então vou começar pelo corte, depois vou colocar as fachadas. O corte tem que passar sempre um local de bastante variação de altura, tá? De preferência. Pode ser numa escada ou onde fica a caixa d'água. Não faz sentido você passar o corte num local onde não tem muita variação de altura. Essa casa aqui, até já adianto que está faltando aqui, ó, no projeto está faltando, né? Está faltando o reservatório, tá? Então até não teria um local escolhido onde está o reservatório, está faltando no projeto, faltando a caixa d'água. Então eu vou procurar passar aqui no meio, tá? Aqui no meio do projeto, o símbolo de corte. Então eu venho aqui em vista, corte, clico
passo de um lado ao outro, tentar pegar perpendicular à parede aqui, ó. Tá? Ele busca essa perpendicular. Tá? Ó, ele trava aqui na perpendicular à parede, ó. Cliquei, está colocado o meu símbolo de corte. Tá? Então nós vamos tratar aqui de duas coisas. Nós temos que arrumar o quê? Ver o corte, como ele está ficando, e também arrumar a simbologia que passa em planta. Porque quando a gente fala em desenho arquitetônico, a gente também tem que ver toda a parte de simbologia, se está correta, se a linha que está sendo usada está correta. Tudo isso a gente vai ver. Tá? Então a gente tem que passar por todos nessa semana, e na outra semana nós vamos passar por todos esses aspectos, tá, do desenho arquitetônico. Primeira coisa que nós vamos ver no corte é a questão aqui das propriedades. Quando eu clico no símbolo de corte, eu tenho umas propriedades. E aqui um que eu vou chamar a atenção, que é esse aqui, o recorte afastado. Geralmente os templates, quando você aperta, ele vem... eu não consigo saber, ele vem com uma opção que eu não consigo saber qual que é a extensão dele, tá? Então você fica um pouco perdido. Eu gosto de deixar sempre a opção recortar com linha, tá? E eu gosto de ver esse tracejado aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é o grau de profundidade que eu vou ver meu corte, tá? Então, quanto eu vou enxergar? Porque quando você corta, você pode definir, eliminar um trecho. Então vamos supor que eu tenho uma edificação aqui no fundo, eu não quero que ela apareça, então meu corte vai só esse trecho aqui, tá? Lembrando um conceito também que sempre as pessoas ficam em dúvida em desenho arquitetônico, que é o seguinte: toda vez que eu passo uma linha num projeto e eu olho e eu vejo objetos no fundo, é corte. Se eu passar uma linha aqui e eu só mostrar o que está sendo cortado, é perfil, não é corte, tá? Então, terreno geralmente se faz perfil. Então, se eu passasse uma linha aqui nesse terreno e eu não mostro a casa, só mostro a parte que corta do terreno, então isso aí é um perfil. Então, mas aqui eu estou fazendo um corte que eu estou mostrando no fundo. Então, essa é a área que vai aparecer do corte. Se eu venho com o meu corte até aqui, o guarda-sol ali não aparece no meu corte. Tá? Outra coisa é a largura, eu posso ajustar por esses pontos. Então, eu tenho esses pontos que eu posso ajustar a largura desse corte, o quanto que ele vai pegar. Então aqui é interessante pegar, né, o terreno todo. Então vou até começar por aqui e chegar aqui. Outra coisa também sobre a linha do corte. Eu posso olhar para o outro lado da casa, posso rebater. Então tem duas flechas aqui, ó, que eu só aperto e eu giro o lado que eu vou ver o corte também. Se eu ver para um lado ou se eu vou ver para o outro. Certo. Ainda no corte, isso aqui é uma coisa muito particular, mas eu não gosto que a linha do corte passe dentro do projeto quando ele entra e sai reto, como esse caso. Eu gosto de ver a linha do corte, nós já vamos ver isso na sequência, quando eu tenho um corte que não é linear assim, ou seja, se ele muda de direção. Então eu tenho um corte que entra aqui, ele entra com outro ambiente e sai do outro lado. Aí sim é interessante ver a linha, mas quando está inteiro assim, não há necessidade. Isso só polui aqui o desenho, passando pela porta, passando por outros ambientes. Então, neste caso, você pode quebrar essa linha e arrumar. Então, você clica, bem no centro da linha tem um marcador, você aperta, ó, você afasta. Então, você pode fazer essa linha entrando, ó, ela entrando e saindo do outro lado. Tá? Não há a necessidade de você ver essa linha atravessando aqui. Tá? Vamos dar uma olhada como é que está ficando esse corte, depois a gente volta para configurar de novo essa linha. Então, se eu quiser acessar, botão direito, ir para a vista, ou eu posso dar 2 cliques aqui na ponta do corte, ou eu posso ir direto aqui em corte, esse corte PXDX, seção 0. Isso aqui eu posso depois trocar o nome, se é seção 0, colocar corte A linha, B linha, como a gente está acostumado. Então, 2 cliques aqui em seção 0. Então, está aí o corte. Lembrando que o corte também tem uma viewport que eu posso configurar. Depois eu vou falar especificamente desse desenho do corte, que como é que eu troco isso aqui com gradiente, sem gradiente. E lembrando que o corte
também é um desenho linha oculta. Tá? Então, ele é um desenho que vai prevalecer o preto e branco. Posso até colocar um elemento céu. Aqui, tirar esse marrom, depois nós vamos ver, vamos colocar uma chura de elemento de representação de terra. Tá? Mas o que deve prevalecer é a linha branca aqui no corte. Tá? Então, vou voltar aqui para meu terra casa. Então, voltando aqui, agora vamos dar uma olhada num detalhe que me chamou a atenção. Se vocês olharem a parede, ó, eu não posso estar vendo, se essa parede é reta, eu não poderia estar vendo isso aqui. Então isso aqui aqui agora que apareceu o reservatório, eu não tinha visto. Tá ali colocado, eu não tinha visto esse reservatório aqui. É porque eu não tinha olhado nesse canto da casa. Mas voltando à parede, ó, se eu cortei perpendicular, como eu falei, não deveria estar aparecendo. Então eu vou voltar lá e confiram isso aí. Tá? E eu vou alinhar, deixar essa linha de corte que está errada, está torta, vamos alinhar ela para deixar certo. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas de fazer. Rapidamente eu vou aqui em arquitetura, linha do modelo, ou linha de detalhe também pode ser. E eu vou fazer, ó, alinhado, ó, com a parede. Ó. Essa aqui está alinhada, ficou até azul ali. Ó. Alinhada. Aí você vê que a linha de corte está levemente inclinada. E vamos fazer o comando alinhar. Tá? Então modificar. Comando alinhar. Primeiro eu clico na linha de detalhe, depois na linha de corte. Ó. Pronto. Aí, agora sim eu posso puxar a linha de corte. Ó. Agora vamos checar na vista se está certo. Tá? Ir para a vista. Ó, agora ficou certo. Tá? Tá perpendicular à parede. Ok. Continuando, vamos voltar na linha para a gente fechar essa parte do corte. Então a linha, às vezes, tem muito projeto que tem que passar numa escada, tem que dar a volta e depois sair do outro lado na caixa d'água. Porque não tem como passar uma linha que pega essas duas partes da casa. Aí eu posso fazer linha quebrada de corte, posso fazer até corte fachada, que é uma outra opção. Daí eu vou puxar essas duas bolinhas aqui para o centro, vou unir novamente. Ó, vou pegar, vou mostrar para vocês isso aqui. Ó. Se você quiser, você pode pegar e fazer isso aqui. Ó. Aqui em cima, quando você seleciona o corte, ó, você divide um corte, uma elevação num segmento. Ou seja, eu vou clicar aqui, ó, vamos supor que meu corte vai mudar de direção aqui. Ó, vou clicar aqui, ó, e ele vai estar passando, por exemplo, aqui no quarto. Ó. Então ele vai ser um pouco nesse trecho da casa, depois ele desvia e ele vai para esse lado da casa. Como eu disse, que situações ocorre isso? Que eu falei, eu quero ver um pouco. Aqui vamos supor num outro projeto, aqui está a caixa d'água e aqui tem uma escada, ou aqui está a caixa d'água, aqui tem escada, eu tenho que passar nos dois com um corte só. E isso é possível de ser feito. Mas aí sim, neste caso é interessante que a linha passe dentro, tá? Porque senão você pode se perder e não vai saber onde é que está ocorrendo a virada. Tá? Mas mesmo assim você consegue quebrar também, para não ficar uma linha inteira contínua, você pode quebrar um pouco em segmentos. Tá? Então aqui, ó, se apertar aqui, ó, ele quebra em segmentos. Ó. Então você pode fazer só a virada, se for o caso, né? E avalia cada um. Eu posso deixar mais sutil a virada dentro do projeto. Ó. Aqui de repente eu deixo junto. Ó. Então tá ali, ó, a linha entra, vira e sai lá. Tá? Mas tem que ter. A linha por dentro tem que ter, senão fica estranho o corte. Vamos ver como é que ele ficou.
Às vezes é difícil entender esses cortes, porque eles variam, né? Eles não estão no mesmo alinhamento. Então você vê que tem uma seção aqui bem destacada, ó, que é onde está variando. Ó, tá? Onde eu estou trocando a parte onde eu estou cortando. Então estou cortando a casa numa parte, depois eu viro e corto noutra. Então está visto ali essa parte. Então todos esses aspectos foram mostrados, devem ser considerados. Tá? Se quiser voltar, é só você trazer de volta no alinhamento. Tá? Você traz você pega e puxa de volta. Você une aqui e aqui em dividir segmento você traz de volta. E vamos quebrar novamente aqui. Ok? Feito isso, vamos começar aqui agora a olhar a parte de elevação. Tá? Lembrando que, no mínimo, você tem que ter, tá, 2 cortes. Tá? Depois tem que ter outro no outro sentido. No mínimo. Você pode ter mais de 3, 4, 5 cortes para detalhar bem a edificação. Mas vamos ver aqui então a parte de elevação. Então aqui em vista, eu tenho a elevação ali em cima. Tá? Então eu clico em elevação. E aí eu tenho o símbolo de elevação. Tá? Uma dúvida que bate sempre nas pessoas é o seguinte: se eu colocar aqui, ó, eu vou mostrar, vai ficar enviesada a fachada, vai ficar ruim de ver. Ó. Realmente, as pessoas que citam isso têm razão. Ó. Se eu clico aqui, por exemplo, ó, ele não está perpendicular, que nem a gente se preocupou em fazer o corte perpendicular à parede, a elevação não está. Então o que isso acarreta? Então se eu vier aqui na elevação, ó, aqui está como elevação interna, mas é essa que foi colocada aqui agora. A gente pode vir direto aqui também, ó, ir para a vista. Vamos abrir a viewport. Ó, realmente, tá? Isso aí fica muito ruim de ver, não ver, vamos dizer assim, perpendicular. Só quando a casa é muito quebrada, aí não tem como. Mas como essa casa não é essa situação, tá? Então seria interessante. Eu vou ver se eu só... Deixa eu só ocultar a categoria aqui. Então tá ali, ó, eu não estou vendo as paredes de frente. E então isso, vamos dizer assim, que não colabora para o entendimento do projeto. Então voltando lá no meu térreo, tá? Quando vocês forem colocar a elevação, tá? Observe se a ponta está perpendicular. Então vou clicar aqui em elevação, para ver a ponta. E aqui observe também, dependendo do template, às vezes tem 2 famílias aqui. Ó. Desculpa, dois tipos. A elevação, a família é elevação. E eu tenho o tipo fachada e o tipo elevação interna. Aqui é fachada, né? A elevação interna seria para dentro da edificação. Então, ó, quando você chega perto da parede, isso aí é do próprio programa, ele já deixa perpendicular. Mesmo que não tivesse, você pode usar o comando rotação em cima desse símbolo. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou colocando, ó, os 4. Lembrando que essas fachadas elas não vão ser norte, sul, leste, oeste, porque o norte está para cima, vai ser tudo noroeste, sudeste. Tá? Então está aqui as elevações, ó, fachadas 4. Depois eu posso renomear, como eu falei, noroeste, sudeste, nordeste. Tá? E eu posso, com o botão direito, ir para a vista. Vamos abrir aqui a minha viewport. Vamos aqui ocultar essa categoria. E aí temos a parede de frente, ó, certinho a parede, sem problemas de estar enviesado. Tá? Eu vou dar uma pausa, continuamos na parte 2 do vídeo dessa semana a ver aí na elevação.